Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O cheiro é a primeira coisa que te acerta. A primeira coisa que você nunca esquece. Não é o cheiro de morte que as pessoas imaginam, aquele odor adocicado e pesado da decomposição. Não. É um cheiro frio, clínico, uma mistura de formaldeído, desinfetante e o aroma sutil, quase imperceptível, de carne refrigerada. Era o meu perfume há 15 anos. Eu era o Dr. Arthur Alencar, e a mesa de aço inoxidável era meu altar. Naquela noite, a chuva açoitava as janelas altas do necrotério do IML, um ritmo constante e sombrio, que era a única companhia para o zumbido das câmaras frias. Sobre a minha mesa, sob a luz branca e impiedosa, jazia um corpo, homem não identificado, encontrado numa estrada vicinal. Causa da morte, segundo o laudo preliminar: politraumatismo contuso, atropelamento e fuga, rotina. Mas havia algo errado. Não era visível, não de imediato. O corpo estava terrivelmente mutilado, como era de se esperar. Fraturas expostas, lacerações profundas, a pele um mapa de hematomas roxos e negros. Mas havia uma quietude nele, uma imobilidade que parecia mais pesada, mais definitiva que a da própria morte. Era como olhar para uma estátua de mármore quebrada, não para os restos de um ser humano. Calcei minhas luvas com um estalo de látex. O ar estava gelado, mas um suor frio começou a brotar na minha nuca. Ignorei. Era o cansaço, a hora tardia. Peguei o bisturi. A lâmina, fria e pesada na minha mão, era uma extensão de mim mesmo. Posicionei a ponta do bisturi no topo do externo, pronto para a incisão em I, o procedimento padrão que abre o peito como um livro. Respirei fundo, focando na precisão do corte. Foi quando ouvi um som baixo, quase inaudível sob o barulho da chuva. Um suspiro. Um som úmido, vindo diretamente do corpo na minha frente. Congelei. O bisturi pairava a milímetros da pele serosa. Meu coração deu um salto, martelando contra minhas costelas. Gases! Disse a mim mesmo, em voz alta, a palavra soando oca e fraca na sala vazia. Apenas gases escapando do corpo, normal. Mas não era normal. Eu já tinha ouvido aquele som centenas de vezes. Era um gorgolejo, um som passivo. Este foi diferente. Tinha intenção. Com a mão tremendo, continuei. A lâmina afundou na pele fria. A resistência era a de sempre, a gordura amarela dando lugar ao músculo vermelho escuro. Mas enquanto eu cortava, algo inacreditável começou a acontecer. A borda da incisão, a pele que eu acabara de separar, parecia contrair-se, sutilmente, como um verme se contorcendo. As duas bordas do corte tentavam se unir novamente. Soltei o bisturi, que caiu na mesa com um barulho metálico estridente. Recuei um passo, os olhos fixos naquilo. A linha vermelha que eu criara estava lenta, mas inegavelmente tornando-se mais fina. A pele se regenerava diante dos meus olhos. O pânico, frio e elétrico, subiu pela minha espinha. Minha mente científica gritava em negação, procurando por uma explicação lógica que não existia. Alucinação? Estresse? Doutor! A voz era um sussurro arrastado, um som de folhas secas sendo arrastadas pelo chão. Veio do corpo. Minha cabeça virou-se bruscamente para o rosto do cadáver. Os olhos, que antes estavam leitosos e fixos, agora estavam abertos. E eles me encaravam. Não eram olhos humanos. A esclera era cinza e a íris era de um amarelo doentio, de enxofre, com a pupila como uma fenda vertical, igual a de um réptil. E naqueles olhos havia uma inteligência antiga, malévola e divertida. Fiquei paralisado, um grito mudo preso na garganta. O ar gelou em meus pulmões, transformando-se em agulhas de gelo. A boca do cadáver se abriu,
revelando dentes que pareciam perfeitos demais, brancos demais. Um sorriso se formou, um rasgo grotesco em seu rosto desfigurado. E enquanto ele sorria, as feridas em seu corpo começaram a se fechar mais rápido. O som era nauseante, um estalar úmido de ossos se realinhando, um chiado de pele se costurando. Os hematomas recuaram para dentro da carne, desaparecendo como fumaça. Você não devia ter me aberto, Arthur. A voz sussurrou novamente, mais clara agora, e usou o meu primeiro nome. Gosto de manter meus segredos. Como ele sabia meu nome? A pergunta ecoou no abismo de terror que se abria em minha mente. A coisa na mesa começou a se sentar. O movimento era fluido, antinatural. Não era o espasmo de um músculo reanimado, era um ato de vontade. As costelas que eu estava prestes a cerrar se curaram com um estalo audível sob a pele agora imaculada. Ele se sentou completamente nu na mesa de autópsia, a luz branca brilhando em uma pele que não tinha mais nenhum sinal de trauma. Apenas os olhos de enxofre permaneciam fixos em mim. Você olha para os mortos todos os dias, disse ele, a voz agora ressoando com um poder que fazia o ar vibrar. Mas você nunca olhou de volta, não é? Nunca se perguntou o que eles levam consigo ou o que às vezes vem para buscá-los. Ele inclinou a cabeça e o sorriso se alargou. Eu não sou um deles. Eu sou o que os espera do outro lado do medo. E agora você me viu. Aquele foi o estalo que quebrou minha paralisia. Não pensei, apenas reagi. Girei nos calcanhares e corri. Joguei a porta do necrotério com tanta força que o vidro tremeu. Corri pelo corredor deserto, meus sapatos ecoando como tiros no silêncio da noite. Atrás de mim, ouvi uma risada. Não era humana. Era uma risada baixa, gutural, que carregava o frio do túmulo e a poeira de eras esquecidas. Nunca mais voltei. Abandonei tudo. Meu emprego, minha carreira, minha sanidade. Eles encontraram a sala de autópsia vazia na manhã seguinte, com meus instrumentos espalhados e um corpo não identificado na mesa, curiosamente sem nenhuma marca, como se tivesse morrido de um susto. O laudo final foi causa da morte indeterminada. Hoje, vivo numa cidade pequena, sob um nome diferente. Não consigo mais suportar o cheiro de desinfetante. Não durmo no escuro. E às vezes, quando o silêncio da noite é profundo demais, eu ouço aquele sussurro arrastado no vento perto da minha janela. Doutor, você ainda guarda meus segredos. E eu sei, com uma certeza que gela minha alma, que o que eu abri naquela noite não foi um homem, foi uma porta, e algo do outro lado me viu olhando. O metal da mesa de autópsia era uma extensão fria e familiar das minhas próprias mãos. Por 20 anos, o Dr. Elias Viana, meu nome, foi sinônimo de respostas. Eu traduzia os segredos que os mortos levavam consigo, transformando o silêncio da carne em narrativas lógicas de causa e efeito. Homicídio, suicídio, acidente. Tudo tinha um porquê. Uma trilha de pistas biológicas que eu, pacientemente, seguia até o seu ponto final, até ele. O corpo chegou numa noite de terça-feira, sem nome, classificado apenas como John Doe 112, um andarilho talvez encontrado nos trilhos do trem. A primeira olhada não revelou nada fora do comum para um caso de impacto. Trauma massivo, fraturas múltiplas, rotina. A assistente, uma jovem residente chamada Clara, já havia preparado a sala. O cheiro de formalina pairava no ar, um perfume que para mim significava ordem e método. Pronto, doutor? Ela perguntou, a voz abafada pela máscara. Assenti, ligando o gravador de voz. Iniciando a autópsia de John Doe 112, homem caucasiano, idade aparente entre 40 e 50 anos. Comecei a descrever as lesões externas, tudo conforme o esperado. Mas ao tocar a pele do peito dele, senti algo estranho. Estava fria, claro, mas tinha uma rigidez diferente. Não era o rigor mortis.
Era mais densa, como couro curtido de forma irregular. Ignorei. A mente tende a pregar peças na madrugada. Peguei o bisturi. A incisão em ictus é um ritual, quase um ato de respeito. O primeiro corte, do ombro ao centro do externo. O segundo, do outro ombro encontrando o primeiro. E o final descendo reto até o osso púbico. A lâmina cantou ao deslizar pela pele, mas o som estava errado. Não era o corte macio através da epiderme e da gordura. Era um rangido, como se eu estivesse cortando borracha densa. Clara olhou para mim, os olhos por cima da máscara arregalados. Ouviu isso, doutor? Anomalia na derme. Talvez uma condição de pele não diagnosticada, murmurei para o gravador, mais para me convencer do que para registrar. Afastei os retalhos de pele e músculo. Usei o serrote de costelas, o zumbido elétrico preenchendo o silêncio. Quando o plastrão costal foi removido, nós dois congelamos. A cavidade torácica estava errada. Profundamente, fundamentalmente errada. Os pulmões eram de um preto sólido e brilhante, como obsidiana polida. Não tinham a textura esponjosa de um tecido saudável ou mesmo doente. Pareciam sólidos, petrificados. Toquei um deles com a pinça. O som foi um clique, como duas pedras se chocando. Mas foi o coração que roubou meu fôlego. Ele era maior que o normal, e sua cor era um violeta profundo, quase negro, percorrido por veias que pulsavam com uma suave luminescência azulada. Sim, você leu certo. Pulsavam. Uma luz fraca e etérea, subindo e descendo num ritmo lento e hipnótico, como uma criatura do fundo do mar. O que é isso? Gaguejou Clara, recuando um passo. Doutor, o que é isso? Eu não tinha resposta. Meu cérebro, treinado para reconhecer padrões e patologias, encontrou um vácuo. Não havia nada nos meus livros, nos meus 20 anos de experiência, que explicasse um órgão bioluminescente num corpo que, por todos os parâmetros, estava morto há pelo menos 12 horas. Anomalia congênita, severa, talvez uma reação química post-mortem. Ditei para o gravador, minha voz um fio trêmulo de descrença. Estendi a mão, a luva de látex tremendo violentamente, e toquei o coração. Não estava frio, estava quente. Uma calidez suave, viva, que se espalhou pela minha mão. E no momento em que meus dedos fizeram contato, a luz azul intensificou-se e um som preencheu a sala. Não era um som audível, não no sentido normal. Ele não entrou pelos meus ouvidos. Ele nasceu dentro da minha cabeça. Era uma melodia baixa e dissonante, uma canção triste cantada em uma linguagem que eu não conhecia, mas que minha alma entendia como um lamento de estrelas moribundas e solidão cósmica. Arranquei minha mão para trás como se tivesse tocado em fogo. A melodia cessou. Clara, saia, ordenei, a voz rouca. Mas, doutor, saia, agora! Ela não hesitou. Fugiu, deixando-me sozinho com a coisa na mesa. O medo deu lugar a uma curiosidade febril e aterrorizante. Eu precisava saber mais, precisava entender. Continuei a examinar os órgãos abdominais. O fígado era duro como granito. O estômago continha um líquido espesso e prateado que se movia lentamente como mercúrio vivo. E os intestinos? Eles não eram um tubo contínuo. Eram uma série de esferas cristalinas interligadas, cada uma contendo uma pequena galáxia de luzes rodopiantes. Era uma anatomia alienígena, escondida dentro de uma casca perfeitamente humana. Minha mente científica estava em frangalhos. Isso não era um homem. Era algo vestindo a forma de um homem. A carcaça de uma criatura que, por qualquer lógica que eu conhecesse, não deveria existir. O exame final era o cérebro. Com um tremor que eu mal conseguia controlar, usei a serra craniana. O osso era mais espesso, mais denso que o normal. Quando finalmente removi a calota craniana, o que vi abaixo me quebrou. Não havia um cérebro.
A cavidade craniana estava completamente vazia, exceto por uma única esfera de metal escuro, perfeitamente lisa, suspensa no centro por uma teia de filamentos negros que se conectavam diretamente à base do crânio. Fiquei olhando para aquela esfera, hipnotizado. Ela parecia absorver a luz da sala, um ponto de vácuo absoluto, e enquanto eu olhava, comecei a ver reflexos na sua superfície. Não da sala de autópsia, mas de outros lugares. Céus, com sóis gêmeos, cidades de cristal que se erguiam até as nuvens, oceanos de poeira estelar. Vi formas de vida que desafiavam a geometria e a sanidade. E então a esfera se moveu. Ela girou lentamente sobre seu eixo. Um ponto vermelho, minúsculo como a cabeça de um alfinete, apareceu em sua superfície e fixou-se em mim. A canção em minha cabeça retornou, mas desta vez não era um lamento. Era uma pergunta feita não em palavras, mas em pura informação, inundando meu cérebro com conceitos de tempo, espaço e existência que eu não conseguia compreender. Era o equivalente a perguntar a uma formiga sobre física quântica: o que você é? O impacto foi físico. Caí para trás, batendo contra um carrinho de instrumentos, o barulho de metal ecoando na sala. O ar foi expulso dos meus pulmões. Minha visão se encheu de pontos negros. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o brilho azulado do coração na cavidade torácica do corpo se apagando lentamente, como uma vela no fim de sua cera. Quando acordei, a sala estava cheia de gente, colegas, seguranças. Clara estava chorando num canto. O corpo na mesa estava normal. Pulmões rosados de um não-fumante, um coração perfeitamente comum, parado e frio, órgãos abdominais normais, e dentro do crânio, um cérebro humano, cinzento e enrugado. Ninguém acreditou em mim. O laudo oficial foi morte acidental. Eu fui colocado em licença médica por estresse agudo e alucinações. Perdi meu emprego, minha credibilidade, minha vida. Mas eu sei o que vi, sei o que toquei. Aquela coisa, o que quer que fosse, usou sua última centelha de energia para se consertar, para se tornar comum aos nossos olhos, para esconder sua verdadeira natureza antes de partir de vez. Hoje, não consigo mais entrar numa sala de autópsia. O silêncio dos mortos não é mais um quebra-cabeça para mim. É uma cortina. E eu tive um vislumbre aterrorizante do que, às vezes, se esconde por trás dela. E toda noite, quando olho para o céu estrelado, não sinto admiração. Sinto medo. Porque sei que não estamos sozinhos, e sei que às vezes eles caem, e quando o fazem parecem exatamente como nós. Até você os abrir. Meu nome é Dr. Samuel Costa, ou pelo menos era. O título parece uma piada cruel agora, um eco de uma vida onde a lógica e a ciência eram meus únicos deuses. Por 30 anos, a morte foi minha profissão. Eu a dissecava, a media, a catalogava. Eu era o cartógrafo final, mapeando a última viagem de cada corpo que chegava ao meu altar de aço inoxidável. Eu achava que a conhecia. Que tolo eu fui. Ela chegou numa noite de outono, quando a chuva fina criava um véu sobre a cidade. O laudo da polícia era sucinto. Garota não identificada, encontrada nas margens do Lago Negro. Causa da morte, provável afogamento. Colocaram-na na minha mesa. Era jovem, talvez 20 e poucos anos. Cabelos escuros e longos grudados em seu rosto pálido. A primeira coisa que notei foi a sua beleza, uma beleza serena e intocada que a morte raramente permite. Não havia o inchaço típico do afogamento, nem a descoloração. Seus olhos entreabertos eram de um cinza claro surpreendente e pareciam limpos, claros demais, como se tivessem sido polidos. Coloquei minhas luvas com o estalo familiar. O ar na sala parecia mais denso, mais frio. Ignorei. Era só mais um corpo, mais uma história triste para desvendar. Iniciando o exame externo,
Ditei para o gravador pendurado no meu pescoço. Vítima feminina, sem sinais visíveis de trauma. Parei. Toquei sua pele. Estava fria, sim, mas era um frio diferente. Não era o frio úmido de um corpo resgatado da água. Era um frio seco, profundo, como o de uma estátua de mármore em uma cripta. Prossegui para a incisão em Yu. O bisturi na minha mão parecia pesado. Posicionei a lâmina em seu ombro. E então aconteceu. Antes mesmo que a lâmina tocasse a pele, eu ouvi um som. Era baixo, melódico. Um zumbido suave, como o canto de uma baleia vindo de uma profundidade abissal. Vinha dela. Congelei, o bisturi pairando sobre seu peito. O som parou. Cansaço. Sussurrei para mim mesmo. A mente prega peças nessas horas. Forcei minha mão a descer. A lâmina cortou. E o meu mundo, o mundo lógico e ordenado que eu construí, quebrou-se em 1 milhão de pedaços. Não houve sangue, nem uma única gota. O corte se abriu, revelando tecidos de uma palidez fantasmagórica, como se o corpo fosse uma casca perfeitamente esculpida, mas desprovida de vida. A gordura subcutânea era branca como cera, os músculos, de um rosa tão pálido que eram quase cinzentos. Meu coração martelava contra minhas costelas. Isso era impossível. Completamente, biologicamente impossível. Mesmo após a morte, os capilares retêm sangue. Com as mãos tremendo, usei o serrote para abrir sua caixa torácica. O som do osso sendo serrado era a única coisa real naquele pesadelo. Quando afastei o plastrão costal, um cheiro atingiu minhas narinas. Não era o odor metálico de órgãos internos. Era o cheiro de ozônio, de terra molhada depois de uma tempestade de raios. Seus órgãos estavam lá, perfeitamente formados, mas todos eram da mesma cor pálida e sem vida. Pareciam modelos anatômicos de cera. Mas os pulmões estavam errados. Em um caso de afogamento, os pulmões estariam pesados, encharcados. Os dela estavam escuros, quase negros, e pareciam encolhidos. Cuidadosamente, inseri a pinça e retirei um deles. Era pesado, denso, e quando o coloquei na bandeja de metal, ele não se comportou como tecido pulmonar. Ele se manteve firme, com uma consistência de borracha. Com o bisturi, fiz uma incisão no órgão. Não havia alvéolos, não havia a estrutura esponjosa. Dentro havia uma massa espessa, oleosa e escura, como petróleo bruto. E flutuando nessa massa havia algo mais. Eram pequenas esferas, do tamanho de pérolas de um material que parecia obsidiana. Retirei uma com a pinça. Era lisa, fria e estranhamente pesada. E enquanto a segurava sob a luz, vi. Ela não era completamente preta. Dentro dela, uma minúscula luz roxa pulsava, fraca e lenta, como o batimento cardíaco de uma criatura adormecida. Foi quando o zumbido voltou, mais alto, vibrando no ar, na minha cabeça, nos meus ossos. E a pérola na minha pinça começou a pulsar mais rápido, a luz roxa brilhando mais forte, em sincronia com o som. Deixei a pinça cair com um estrondo. A esfera rolou pela bandeja. E na mesa, o corpo se moveu. Não foi um espasmo. Foi um movimento deliberado. A cabeça dela virou lentamente na minha direção. Os olhos cinzentos e límpidos agora estavam completamente abertos. E eles não estavam vazios. Eles me encaravam com uma inteligência antiga, fria e faminta. A boca dela se abriu e o zumbido tornou-se uma voz, uma cacofonia de sussurros que ecoavam dentro da minha mente, não nos meus ouvidos. Você nos acordou. O terror puro e absoluto me paralisou. Eu estava olhando para o abismo e o abismo estava olhando de volta, com os olhos de uma garota morta em minha mesa de autópsia. Estamos com sede. A boca dela se abriu mais, de forma antinatural, e da sua garganta, aquele mesmo lodo preto e oleoso começou a vazar, escorrendo pelos cantos de seus lábios. Uma das esferas negras rolou para fora com o fluxo, caindo no chão com um baque surdo.
Aquele som quebrou o feitiço. Gritei, um som animalesco e rasgado, cambaleei para trás, derrubando instrumentos e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, para fora da sala, pelo corredor silencioso do necrotério, para a noite chuvosa, sem olhar para trás. Abandonei tudo, minha vida, meu nome, minha sanidade. Ninguém encontrou nada de anormal no dia seguinte, apenas uma sala de autópsia revirada e o corpo de uma garota não identificada, cujo laudo eu nunca concluí. Hoje, eu vivo em um lugar onde não há lagos. Não consigo dormir quando chove. E às vezes, no silêncio da madrugada, quando o mundo está quieto, eu ainda ouço aquele zumbido baixo e melódico na minha cabeça. E sinto um frio seco e profundo na minha mão. A mão que segurou aquela semente de escuridão. Eu não sei o que era aquilo na minha mesa. Uma sementeira? Um portal? Um receptáculo? Só sei de uma coisa, eu abri algo que não deveria ter sido aberto. E agora, rezo todas as noites para que aquela sede que eu vi naqueles olhos nunca encontre o caminho para fora da escuridão do Lago Negro. O ar no necrotério tem um peso que você nunca se acostuma, não de verdade. É uma mistura do frio cortante que emana das câmaras frigoríficas, com o cheiro asséptico de desinfetante, e um toque sutil, quase adocicado, de formaldeído. Para mim, Dr. Henrique Barros, esse era o ar que eu respirava há 25 anos. Eu era um homem de fatos, de ciência. A morte era um quebra-cabeça biológico e eu era o mestre em resolvê-lo. Cada corpo em minha mesa de aço era um livro escrito em uma linguagem de tecidos e traumas, e eu era seu tradutor final. Mas nenhum livro, nenhum manual de patologia poderia ter me preparado para o corpo que eles trouxeram naquela noite de terça-feira. Ele era um John Doe, encontrado sentado em um banco de praça, ereto, de olhos abertos, encarando o nada. A polícia disse que as pessoas passaram por ele por horas, pensando que era apenas um homem estranho e imóvel. Não havia sinais de luta nem de trauma. A rigidez cadavérica estava completa, mas de uma forma estranha. Era mais dura, quase petrificada. Quando o transferiram para a minha mesa, o primeiro som me alertou. Não foi o baque úmido e pesado de um corpo, mas um claque seco e oco, como se uma peça de mobília de madeira tivesse sido colocada ali. Estranho, murmurou meu assistente, Léo, um jovem residente que ainda se assustava com tudo. Apenas rigidez atípica, respondi, mais para acalmar a mim mesmo do que a ele. Liguei meu gravador, iniciando a autópsia de John Doe, matrícula 734. Idade aparente, 60 anos, causa da morte, desconhecida. Comecei o exame externo. A pele era pálida, quase translúcida e fria. Fria como nenhuma outra que eu já havia tocado. Não era o frio da morte. Era o frio profundo e inerte de uma pedra tirada do fundo de um rio no inverno. Bati levemente com os nós dos dedos em seu peito. O som foi um toque-toque, como bater em uma porta de carvalho. Meu coração começou a acelerar, um tambor ansioso no silêncio da sala. Peguei o bisturi, a lâmina no 10, brilhando sob a luz impiedosa. Posicionei a ponta no externo para iniciar a clássica incisão em Ypres. Pressionei. A lâmina não cortou. Ela arranhou a superfície com um som agudo e irritante, como um giz em um quadro negro, deixando apenas um risco branco na pele. Pressionei com mais força. Nada. A pele era dura como porcelana. Léo, me passe a serra Striker, pedi, minha voz soando tensa. Léo me olhou, os olhos arregalados por cima da máscara. A serra de ossos, doutor. Para a pele, faça o que eu digo. Com a serra vibratória na mão, uma ferramenta que eu usava para abrir crânios, aproximei-a do peito do homem. No momento em que a lâmina tocou a pele, um cheiro de ozônio e metal quente encheu o ar. A serra cortou, não através de carne, mas de algo que se desfazia em um pó fino e acinzentado, como cerâmica.
Quando finalmente abri a cavidade torácica e afastei as abas do que deveria ser pele e músculo, nós dois recuamos. O grito de Léo foi abafado pela máscara. Eu fiquei em silêncio, paralisado pelo espetáculo impossível à minha frente. Não havia órgãos. No lugar do coração, pulmões e vísceras, havia uma intrincada e complexa tapeçaria de engrenagens de latão, pistões de cobre e tubos de vidro que se entrelaçavam em uma arquitetura de pesadelo. No centro, onde o coração deveria estar, uma esfera de cristal multifacetada pulsava com uma luz âmbar suave e intermitente. Um som baixo e rítmico emanava da cavidade. Um tic-tac suave e constante, como o de um relógio antigo e caro. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Meu cérebro se recusava a processar. A ciência, a lógica, a realidade, tudo se desfez naquele momento. Aquilo não era um homem, era um autômato, uma marionete biomecânica com a aparência de um ser humano. Doutor, o que é isso? Gaguejou Léo, sua voz tremendo de pavor. Antes que eu pudesse responder, o tic-tac parou. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o som. A luz âmbar na esfera de cristal se intensificou, banhando a sala com seu brilho quente. Então, com uma série de cliques e estalos suaves, as engrenagens começaram a se mover de uma nova maneira, se reconfigurando. Uma pequena lente, que eu não havia notado antes, emergiu do emaranhado de metal e apontou diretamente para mim. Um feixe de luz, fino como um fio de cabelo, disparou da lente e atingiu minha testa. Não doeu, não houve calor, mas minha mente foi invadida. Não eram imagens, era um conhecimento. Fui inundado com dados puros e incompreensíveis. Vi a poeira fria entre as estrelas se aglutinando. Vi galáxias nascendo e morrendo no piscar de um olho. Ouvi a sinfonia matemática que tece a estrutura do espaço-tempo. Senti a solidão de uma consciência vasta e antiga, viajando através de éons em uma concha projetada para observar e registrar. Um arquivista silencioso, disfarçado na criação mais barulhenta do universo, a humanidade. A criatura na mesa não estava morta. Seu invólucro havia simplesmente expirado. E eu, em minha arrogância, havia violado seu santuário, seu motor de observação. A voz ecoou dentro do meu crânio, não como som, mas como um pensamento puro, frio e antigo. Registro corrompido, intrusão detectada, modo de defesa ativado. A luz âmbar na esfera central mudou para um vermelho vibrante e alarmante. As engrenagens começaram a girar descontroladamente, o som se tornando um zumbido agudo e ensurdecedor. O cheiro de ozônio ficou mais forte e um calor intenso começou a emanar do peito aberto do corpo. "Corra!" gritei para Léo, o primeiro som que consegui produzir. Agarrei-o pelo braço e o arrastei para fora da sala, batendo a porta de metal pesado atrás de nós. No instante em que a tranca se encaixou, um clarão de luz vermelha brilhou por baixo da porta, seguido por um som profundo e ressonante, como o de um sino gigante sendo tocado, que fez o chão vibrar. Depois, silêncio. Ninguém acreditou em nós, é claro. Quando a segurança finalmente abriu a porta, a sala de autópsia estava impecável. Na mesa, jazia o corpo de um homem idoso, perfeitamente normal. O laudo de outro legista determinou a causa da morte como um simples infarto agudo do miocárdio. Léo foi transferido e eu fui forçado a uma aposentadoria antecipada por estafa e um grave surto psicótico. Mas eu sei o que vi. E sei o que senti. Aquele conhecimento, aquela vastidão, deixou uma cicatriz na minha alma. Às vezes, no silêncio da noite, se me concentro, ainda consigo ouvir. Um tic-tac suave e distante. E me pergunto, quantos outros deles estão por aí, sentados em bancos de praça, andando em nossas ruas, nos observando, registrando, esperando o momento em que seus invólucros finalmente falham.
e rezo para que nenhum outro legista arrogante decida abrir o que não deve ser aberto. Meu nome, ou o que restou dele, é Arthur. Eu era um estudante de medicina, no auge dos meus 20 e poucos anos, cheio daquela arrogância que só a juventude e um pouco de conhecimento podem dar. A anatomia era minha paixão. O corpo humano, para mim, era a máquina perfeita, um quebra-cabeça de carne e osso que eu ansiava por desmontar e entender. A sala de autópsia não era um lugar de morte para mim. Era uma biblioteca de respostas. Até aquela noite. A noite em que conheci o cadáver 117. Ele chegou sem nome, um NN, ninguém notável, encontrado em um casarão abandonado no centro da cidade, sem sinais de violência, sem documentos, sem história. Era um homem velho, de uma magreza quase esquelética, com a pele pálida e esticada sobre os ossos de uma forma que parecia antinatural, como pergaminho seco. Seus olhos, de um azul surpreendentemente vívido, estavam abertos e fixos no teto, mas não com o olhar vago da morte. Havia uma expressão neles, uma espécie de triunfo sombrio. Meu supervisor, Dr. Mendes, um homem calejado por décadas de incisões, estava de plantão comigo. Só mais um indigente, Arthur. Provavelmente hipotermia ou desnutrição. Vamos fazer isso rápido, a papelada é a pior parte. Deitei o corpo na mesa de aço inoxidável. O frio do metal parecia ser sugado para dentro do cadáver, tornando-o ainda mais gélido do que o normal. O cheiro de formol e desinfetante, normalmente reconfortante para mim, parecia fraco, sobrepujado por um odor quase imperceptível, algo como poeira antiga e ozônio, o cheiro de um cômodo fechado por um século. Comecei o procedimento padrão. Dictafone ligado, descrevendo as características externas. Foi quando notei a primeira anomalia. Suas unhas eram longas, amareladas, o que era normal para um homem negligenciado. Mas sob elas, a pele era escura, quase preta, como se ele tivesse mergulhado os dedos em tinta por dias. Não era sujeira. Parecia uma mancha vinda de dentro. Estranho, murmurei. O quê? Perguntou Mendes do outro lado da sala, preenchendo formulários. As unhas. A hipóstase sob elas é peculiar. Ele nem olhou. Continue, Arthur. Quero ir para casa antes do amanhecer. Peguei o bisturi. A luz fria da luminária cirúrgica brilhava na lâmina. Eu sempre amei aquele brilho. Naquela noite, ele me pareceu faminto. Posicionei a lâmina para a incisão em I, do tórax ao abdômen. A pele era dura, resistente de uma forma que nunca tinha visto. Era como cortar couro envelhecido. Quando finalmente rompeu, não houve o som úmido e suave de sempre. Houve um estalo baixo e seco, como um galho quebrando. E o ar na sala mudou. O cheiro de poeira e ozônio intensificou-se violentamente vindo de dentro do corpo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Um frio que não vinha do ar-condicionado, mas de dentro, como se uma mão gelada estivesse apertando meus órgãos. Doutor, chamei, minha voz um pouco trêmula. O que foi agora, garoto? Viu um fantasma? Eu gostaria que fosse só isso. Afastei as abas de pele e músculo. E então eu gelei. Meu coração, que batia firme e ritmado segundos antes, tropeçou e disparou. Os órgãos internos não tinham a cor rosada ou acastanhada que deveriam. Estavam todos com uma tonalidade cinza escura, quase preta, como se tivessem sido petrificados ou mergulhados na mesma tinta que manchava seus dedos. Mas não era isso o que me paralisou. Em cada órgão, no fígado, nos pulmões, no baço, até mesmo no coração que eu segurava na mão, havia inscrições. Não eram veias ou anomalias teciduais. Eram símbolos, linhas finas, precisas,
gravadas na superfície da carne, como se tivessem sido esculpidas por uma agulha incandescente. Eram padrões geométricos complexos, espirais que se fechavam em si mesmas, runas que eu nunca tinha visto em livro algum, mas que minha mente, em algum nível primitivo e aterrorizado, reconhecia como uma linguagem. Dr. Mendes, você precisa ver isso. Dessa vez, a urgência na minha voz o fez levantar. Ele se aproximou da mesa, seus olhos se arregalando por trás dos óculos. Ele tocou a superfície do fígado com a ponta da pinça, o metal tilintando contra a carne anormalmente dura. Mas que porra é essa? Ele sussurrou, o cinismo evaporando de sua voz, substituído por um espanto temeroso. Foi nesse momento que o zumbido começou, baixo, sutil, na periferia da minha audição. Pensei que fosse a unidade de refrigeração, mas estava ficando mais alto. Era uma ressonância grave, que parecia vibrar não no ar, mas nos meus ossos, no meu crânio. Está ouvindo isso? Perguntei a Mendes. Ele balançou a cabeça, o rosto pálido. Não ouço nada. Vamos, tire o estômago. Quero ver o conteúdo. Com as mãos tremendo, obedeci. O zumbido ficou mais alto e agora eu podia distinguir algo dentro dele. Uma voz, ou melhor, muitas vozes, sussurrando umas sobre as outras em uma língua sibilante e gutural que fazia minha nuca se arrepiar. Os sussurros pareciam vir de dentro da cavidade torácica aberta na minha frente. Abri o estômago. Não havia comida. Não havia ácido. Estava cheio de uma terra preta e seca, compactada, e no centro dela um pequeno objeto de metal fosco, sem brilho, com a forma de um poliedro irregular. Os mesmos símbolos que cobriam os órgãos estavam gravados nele. Sem pensar, estendi a mão para tocá-lo. "Não!" gritou Mendes. Mas era tarde demais. No instante em que a ponta da minha luva tocou o metal, o inferno se abriu. As luzes da sala piscaram e morreram, mergulhando-nos na escuridão total, exceto pela luz de emergência avermelhada acima da porta. O zumbido explodiu em um grito ensurdecedor dentro da minha cabeça. E a visão veio. Não era uma lembrança, era uma experiência. Eu não era mais Arthur. Eu era uma consciência vasta e antiga, flutuando em um vazio frio entre estrelas mortas. Eu era uma porta, um portal. E o corpo na mesa não era um homem. Era uma fechadura, uma âncora de carne que me mantinha neste plano de existência. Por séculos, eu usei aquele corpo, mantendo-o vivo com pura vontade, gravando meu ser em cada célula, esperando por alguém curioso o suficiente para abrir a porta por dentro, esperando por mãos inteligentes e um bisturi afiado. Senti a mente de Arthur, pequena e aterrorizada, se debatendo contra a minha. Senti seu conhecimento de anatomia, de biologia, e eu o usei. Quando a luz principal voltou, piscando freneticamente, eu estava de pé, olhando para as minhas próprias mãos enluvadas de sangue, mas o rosto que vi refletido no aço da mesa não era o meu. Por uma fração de segundo, vi o rosto do velho, com aqueles olhos de um azul triunfante, sorrindo para mim. Dr. Mendes estava encolhido contra a parede, balbuciando, apontando para a mesa. Olhei para o cadáver. Seus olhos, antes fixos, agora estavam virados para mim, e de sua boca aberta, cortada pela incisão, um sussurro escapou. Não era a voz de um velho, era a minha própria voz, mas distorcida, antiga, saindo de sua garganta. "Obrigado", disse ele. Eu gritei até meus pulmões arderem e minha garganta ficar em carne viva. Larguei a faculdade de medicina no dia seguinte. Dr. Mendes se aposentou por invalidez uma semana depois. Ninguém jamais falou sobre o que aconteceu na autópsia 117. O laudo oficial diz morte por causas naturais. O corpo foi cremado, mas a história não termina aí. Aquele toque, aquele momento de contato, ele deixou algo para trás.
Às vezes, quando estou em um quarto silencioso, ainda ouço aquele zumbido baixo. Às vezes, quando me olho no espelho, por um piscar de olhos vejo um brilho azulado de triunfo olhando de volta. E as minhas unhas, a pele sob elas começou a escurecer. Eu não sei o que libertamos naquela noite, mas sei que a autópsia não foi o fim da história daquela entidade. Foi o começo da minha, e sinto, com um terror que me consome dia após dia, que meu corpo é apenas a próxima biblioteca, e a porta, agora, está aberta por dentro.